Olá, amigos e clientes do Centro Cultural. Mais uma vez a gente aqui dando continuidade à série de entrevistas, com autores paraibanos. E desta feita estamos trazendo Gilson Souto Maior, que vai falar um pouco sobre ele, agora a seguir, sobre a carreira dele, que é, como eu estava falando para ele agora há pouco, é um radialista raiz. Muita gente vai reconhecer o Gilson pela voz dele, que é muito marcante, entendeu? E também pelos livros que ele escreveu, principalmente no enfoque ao jornalismo geral, ou seja, rádio, televisão, um jornalismo impresso, entendeu? Então a gente vai começar por aqui com o Gilson falando sobre ele. Amigo Cláudio, é uma satisfação estar aqui com você. Eu sou daqueles jornalistas remanescentes de 1965. Eu comecei no rádio, mas passei pelo rádio, pela televisão, por jornais e revistas. E este, portanto, o motivo de eu ter trabalhado meus livros nessas mídias que foram importantes na minha formação profissional, porque ela me levou também a um ambiente universitário. Eu fui professor da Universidade Estadual, um dos professores fundadores do curso de jornalismo, o primeiro da Paraíba, em Campina Grande, da UEPB, e nesse tempo todo eu me preocupei com uma coisa: a história do jornalismo. Nós não podemos deixar de falar para que as gerações futuras conheçam essa bonita história de rádio, TV, jornais e revistas. Bom, pessoal, essa foi a primeira fala do nosso Gilson, foi muito sucinto, muito objetivo. Isso é bom, principalmente hoje nas mídias, que ela tem que ter sucinta e objetiva, E a gente tá aqui para falar, além de outras coisas, também do livro dele, Esse livro aqui do livro é sobre a história do rádio, História e rádio jornalismo, Esse segundo aqui que vocês veem também, História da Televisão na Paraíba. E o mais recente do Gilson, que é a História da Imprensa na Paraíba, Gilson, mediante o enfoque desses três livros, que você, como você tinha falado comigo, que fala da sua trajetória, dentro desses veículos, desses meios de comunicação, que no todo engloba o jornalismo, E eu quero saber de você, qual é o impacto hoje, principalmente que se discute tanto o impacto da internet em relação ao rádio? Inicialmente, Cláudio, eu preciso dizer para você que eu também trabalhei na área de assessorias, que é o jornalismo de assessorias. Trabalhei na FIEP e na TELPA durante 20 anos, na FIEP, Federação das Indústrias, por 3 anos. Quer dizer, eu ajudei a criar um trabalho para jornalistas na área de assessorias de comunicação, não simplesmente assessorias de imprensa, mas aquelas que trabalham com utilidade pública, com o jornalismo impresso, com rádio, televisão, jornais, etc. Bom, eu queria dizer para você que eu vejo o jornalismo hoje muito melhor de se fazer do que antigamente. As dificuldades de se fazer jornalismo antigamente eram muitas. Não era fácil fazer um jornalismo impresso. Não era fácil fazer rádio e fazer televisão. A proporção que o mundo foi crescendo no aspecto tecnológico, as mudanças da tecnologia fizeram com que tanto o rádio como a televisão e os jornais pudessem fazer um trabalho melhor. O rádio passou a ter o quê? Mesas de áudio de melhor qualidade, transmissores estéreo, A mesma coisa para a televisão. As câmeras inicialmente valvuladas passaram a ser câmeras transistorizadas, câmeras moderníssimas, câmeras até que dispensam a ação de um elemento a mais nos projetos de reportagens de rua. Por quê? Porque digamos assim, o trabalho de áudio e vídeo é feito somente hoje numa câmera. Diferentemente de antigamente, que tinha que ter o câmera e mais a pessoa encarregada de gravar o áudio e o vídeo, levando uma mala enorme de lado. No jornalismo impresso, as mudanças aconteceram, todo mundo sabe, eu não vou dizer nenhuma novidade, mas o que é que aconteceu? É que nós tivemos a saída do sistema linotipo, onde naquele período se fazia diagramação, usando régua e lápis, fazendo medidas com régua, e o sistema de medida de paicas. Era um negócio complicado, criavam-se as chapas de chumbo e era um trabalho realmente muito artesanal.
Depois veio o offset, offset preto e branco, offset colorido, e hoje os jornais estão aí, jornais e revistas, porque esse livro que eu lancei ultimamente, ele fala sobre o jornalismo impresso, jornais, mas fala também sobre revistas que foram editadas aqui. Então a tecnologia não veio para atrapalhar, ao contrário, veio para facilitar a vida do jornalista, de um modo geral, radialista, homem de televisão, e também aquele jornalista do impresso, como se diz, jornalismo impresso aqui em nosso Brasil. Bom, Gilson, mediante isso que você me respondeu agora, né? Como é que está hoje o Gilson Souto-Maior nessa questão de uso das redes? Oh, Cláudio, amigo, as redes sociais eu estou balançando muito bem, não me prejudicaram em nada. Por quê? Porque eu sou daquela geração da jovem guarda, dos anos 60, 70. Eu conheci o ontem e fui conhecendo pouco a pouco na minha trajetória a saída da máquina datilografia, a chegada da máquina Composer IBM elétrica, a chegada dos primeiros computadores. E eu trabalhei com os primeiros computadores, os mais antigos, os mais modernos, até hoje com os laptops moderníssimos, eu trabalho com eles, nunca senti dificuldade alguma. Alguns colegas até da imprensa têm dificuldade, eu não tenho nenhuma, me adaptei muito bem, estou balançando na rede tranquilamente e faço os meus trabalhos, inclusive em casa, para o meu canal no YouTube, usando as redes sociais. Gilson, eu quero saber de você, que você dê uma explanação melhor para a gente, como foi toda a sua trajetória, entendeu? Na questão da comunicação, do radialismo, como você realmente começou, quais foram os cargos que você ocupou, entendeu? De onde é a sua natalidade, de onde você nasceu, você é pessoense, não é? Você veio morar aqui com a gente, então é interessante para o pessoal que assiste a gente saber um pouco mais sobre o Gilson Souto-Maior. Vamos lá. Eu sou natural de Campina Grande, sou da família Souto-Maior, não é? E, na verdade, meu amigo Cláudio, eu me sinto também muito pessoense, porque eu moro aqui desde 82. E a minha família Souto-Maior é Campinas, João Pessoa, Recife, é como se diz, o grosso da família está nessas 3 cidades. E eu tenho irmãos que nasceram fora de Campina Grande também. Então, eu comecei em 1965 na Rádio Caturité. Comecei com 18 anos incompletos no rádio, né? E na própria Caturité, eu com pouco tempo cheguei a ser o chefe de locutores da equipe. Fui noticiarista, fui locutor esportivo, fui comentarista esportivo e fui repórter de campo também. Mas como noticiarista, eu sem sombra de dúvidas marquei muito bem a minha carreira. Não somente no rádio, mas também na televisão. E na televisão eu comecei a trabalhar justamente em 1972, quando nos anos 70 eu deixei a Caturité e fui para os diários associados. Eu fui para a Rádio Borborema de Campina Grande. E da Borborema eu fui para ser diretor de programação da Rádio Borborema, da Rádio Cariri, apresentador da televisão Borborema, do jornal Rede Nacional de Notícias, da Rede Tupi, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do jornalismo em Campina Grande. Mas a televisão Borborema realmente foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque através dos diários associados, com a atuação das emissoras de rádio, TV e também no diário da Borborema, eu tive a chance de ser convidado pela Telebrás, na época, para trabalhar aqui em João Pessoa em 1982 como assessor de comunicação da empresa. Mas antes eu já tinha uma experiência de assessoria de comunicação na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, onde trabalhei de 1978 a 1982. Deixei os diários associados e a FIEP, vim para a Telpa e trabalhei na Telpa de 82 a 1999. Quando a empresa foi vendida, não é? Todas as empresas do sistema Telebrás. Mas neste período de Telpa, aqui já morando em João Pessoa, eu tive a oportunidade de ser da equipe, a primeira equipe da TV O Norte,
que foi ao lado da TV Cabo Branco, em 1987, a primeira emissora de televisão da Paraíba, a TV O Norte, que hoje é TV Manaíra, não é? Mudou de nome, mas era dos Diários Associados, TV O Norte. Eu fui o primeiro apresentador do jornal O Norte na TV, em 1987. Trabalhei com gente boa, por exemplo, Anchieta Filho, irmão do jornalista Neumann Pinto. Eles moram hoje em São Paulo. O Neumann é grande jornalista, o Anchieta trabalhou na Nacional de São Paulo, na Jovem Pan, trabalhou comigo aqui também. E eu fui responsável ainda, nessa minha presença aqui em João Pessoa, em passando um tempo, também emprestado pela universidade lá na Assembleia Legislativa, eu tive a chance de trabalhar como assessor de comunicação do Poder Legislativo e criar com o meu amigo Nonato Bandeira a TV Assembleia, né? Que acompanha o dia a dia dos nossos deputados, mostrando inclusive a atuação de cada um deles, né? E quando eu fui diretor lá dessa televisão, eu tive a oportunidade de também fazer um programa muito interessante, aproveitando esta qualidade que João Pessoa tem de cidade turística. Eu fiz um programa que chamava-se Memória.doc. Teve uma grande audiência esse programa. Mas, paralelamente à Assembleia, eu também andava pela universidade. Eu sou professor da universidade aposentado hoje. Mas eu comecei na Universidade Estadual da Paraíba em 1979 como professor. O primeiro professor ex-aluno da universidade. Eu deixei a área de Direito de lado e digo, não vou fazer jornalismo. Eu já era jornalista provisionado, mas concorri com outros companheiros uma vaga no vestibular para jornalismo em 1973, na chamada URN, Universidade Regional do Nordeste, que hoje é o EPB. E lá eu fiz a graduação, né? Eu fiz o bacharelado em jornalismo e depois fiz a pós-graduação também na área de jornalismo, em seguida o concurso para professor. Me aposentei em 2016. Foi uma experiência também muito agradável. E eu não poderia deixar, com tudo isso que eu fiz na vida, com toda essa passagem, Cláudio, que eu tive no jornalismo impresso, eu não poderia deixar de lado a história das nossas mídias, a história das nossas revistas, dos nossos jornais, da televisão, que eu trabalhei tanto na televisão, do rádio com seu jornalismo radiofônico. Então, rádio, história e radiojornalismo, história da televisão na Paraíba, história da imprensa na Paraíba, jornais e revistas. Isto aí, antes de tudo, digamos assim, um pouco daquilo que eu fiz, não é? Dentro do jornalismo, no rádio, TV, jornais e revistas, porque eu também trabalhei numa revista aqui em João Pessoa, a revista do Fisco, que era uma revista que foi editada pelos companheiros do Fisco. E nós fizemos esse trabalho. Então, nós estamos com esta, digamos, obrigação, que é de entregar ao público de hoje, ao leitor de hoje, a história da mídia radiofônica, da mídia televisiva, da mídia impressa na Paraíba, porque nós não podemos deixar que morra a história. Nós temos a obrigação de mostrar às futuras gerações a história desses veículos que têm uma importância enorme para a formação da população da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, mas lembrando ao leitor que não esqueçam de adquirir aqui no Sebo Cultural esses livros, que é a história de rádio, da televisão e do jornal. Esse do rádio, por sinal, eu estarei lançando proximamente a segunda edição deste livro aqui do rádio. Ela vai ser uma edição atualizada e ampliada. Por quê? Morreram muitos companheiros nossos que atuaram na época, nos anos que passaram. Mas, antes de tudo, houve uma transformação na história do rádio com a chegada da internet.
E também nós tivemos o quê? O processo migratório de AM para FM. E eu vou registrar nessa segunda edição, tá? Então, esse trabalho vai ficar bem interessante. Eu vou falar, inclusive, sobre a internet também, a importância para o rádio de hoje. Mas, como eu disse, e para finalizar essa explicação, brevemente, a história das telecomunicações na Paraíba, falando sobre a história da Telpa, onde eu trabalhei. Um trabalho que será feito, que está sendo feito, está sendo concluído. Um trabalho meu, mas também do presidente Manuel de Deus Alves, um grande executivo. Ele está comigo nesse trabalho. Ele foi presidente da Telpa e eu fui assessor de comunicação. Dois nomes que realmente têm condições de falar sobre a empresa que foi vendida, não é? E que pertencia ao sistema Telebrás. Brevemente ele chega. Então é isso, meu amigo Cláudio. Gilson, com toda essa sua bagagem, né? E todos esses seus anos de experiência no setor de jornalismo em si, hoje, qual o conselho, né? Mais do que bem-vindo para o pessoal que quer ingressar nessa área de jornalismo? Para os amigos que querem ingressar no jornalismo, meu querido Cláudio, eu só peço algumas coisas que são importantes. Primeiro, realmente saber se cada uma dessas pessoas realmente vai fazer o que quer. Se querem fazer realmente jornalismo. E se querem, entendam uma coisa, o jornalismo deve ser um jornalismo feito com a verdade acima de tudo. A verdade e a ética. Precisa ser ético e verdadeiro, coisa que está faltando no jornalismo brasileiro nos últimos tempos. Muito comprometimento partidário, eu não digo nem político, mas partidário, comprometimento que faz com que a qualidade do jornalismo vá lá para baixo. E não é esse o jornalismo que nós queremos, que o povo quer. Este é um aspecto. Outro aspecto interessante para o jornalista é que ele tem que entender que houve mudanças no processo, que o jornalismo hoje requer conhecimento de informática. As redes sociais estão cobrando aí o conhecimento por parte do jornalista para que ele possa desenvolver o jornalismo não somente no papel, no impresso e também escrever, redigir para a rádio e para a televisão. Mas o jornalista ele tem que conhecer também as redes sociais e a importância que cada ferramenta da internet representa para um bom trabalho jornalístico. É preciso, portanto, que ele aprenda a saber o que é realmente o jornalismo e, na verdade, o que representa a nova tecnologia para um bom jornalismo. Bom, pessoal, estamos aqui nos momentos finais da nossa entrevista, né? Muito prazerosa, porque o Gilson, além de ser um escritor de mão cheia e ser essa figura conhecida aqui na Paraíba toda, né? Principalmente o pessoal que é desse meio de jornalismo, né? É uma pessoa muito aprazível, né? Que é nosso amigo e nosso cliente aqui, que sempre está por aqui no Centro Cultural. Então, para mim, é muito agradável quando eu trago uma pessoa que eu estimo, que eu gosto, e é um escritor talentosíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler os livros do Gilson, eu não tive a oportunidade de ler ainda, né? Mas, em folheando em si, e como eu tenho um certo tempo de livro, né? São 25 anos trabalhando com livros, né? E eu vejo muita maestria na escrita dele, nas poucas vezes que eu pude dar umas folheadas, até dei umas folheadas no livro dele, na questão de montar essa entrevista e de saber o que perguntar para o Gilson, né? Então, eu achei muito interessante e em breve vou dispendiar um tempo para poder ler o livro dele, certo? E eu quero saber do Gilson quais são as suas considerações finais para que a gente possa encerrar a nossa entrevista por aqui, certo? Eu quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui no Centro Cultural e poder falar um pouco sobre o meu trabalho, pedir que os leitores, você internauta, nos prestigie. Não, eu diria que vocês não vão ter nenhuma obra-prima, mas vocês vão ter a oportunidade de ler trabalhos de pesquisa, que são importantes para conhecimento. E eu gosto muito do conhecimento, eu gosto muito de pesquisar. E nesses 3 trabalhos vocês encontram a verdadeira história do jornalismo na Paraíba.
no rádio, na TV e no jornal. Um trabalho feito com muito carinho. Pode ter os seus defeitos? Tem. Eu não sou perfeito, mas acima de tudo, eu diria que eu não me considero escritor. Eu sou apenas um cara que pesquisa e que gosta de escrever, e por gostar de escrever resolvi deixar no papel a história do meu caminho, das minhas andanças e das andanças de nomes importantes do jornalismo da Paraíba. Muito obrigado a vocês pela atenção que tiveram para conosco. E obrigado a você, não é, meu querido Cláudio, que foi paciente em me ouvir e que me convidou para esta boa oportunidade de conversar com seus amigos. A gente é que agradece, Gilson. A gente do Sebo Cultural deve tanto essa cidade, né, que a gente está há quase 40 anos no mercado de livros, né, e a gente sempre procura trazer e democratizar a leitura, né. Então, isso é uma das formas desse projeto que a gente criou aqui, com os nossos autores contemporâneos, que tem tanta gente boa, né. O Gilson Sotomayor é um exemplo disso, para que as pessoas conheçam não só os nossos clássicos da literatura, né, como José do Rego, José Américo de Almeida, o próprio Augusto dos Anjos, um poeta singularíssimo, né? Sim. Mas essas pessoas tão boas, né? Com um material, um conteúdo tão bom como é o nosso amigo aqui, o Gilson Sotomayor, certo? Então, Gilson, muito obrigado, né? Por ter disponibilizado seu tempo aqui para estar com a gente, certo? E, pessoal, finalizamos aqui mais uma entrevista e até a próxima.